dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, cuja mensagem tem por título Coisas Mínimas, e diz assim: Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia está perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável de grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Jesus narradas por Lucas. E ele nos convida a refletir sobre as pequenas coisas. O que seriam estas pequenas coisas a que ele se refere? Às vezes, as pessoas gostam de esquecer-se ou preferem esquecer-se dos detalhes, porque são nos detalhes que nós concebemos uma grande obra, ou, faltando os detalhes, que nós fazemos uma obra mal feita. E quando nós não nos atentamos aos detalhes ou às pequeninas coisas, a nossa obra fica sem muita qualidade. É como um pintor que, ao executar uma obra, por mais bom que ele seja, se ele não atentar para os detalhes, a obra não será perfeita. Agora, trazendo isso para o mundo espiritual, para o campo das nossas atividades espirituais, isso significa que nós devemos atentar para as gentilezas, para o carinho, para a atenção para com o próximo, o cuidado para que nós não ofendamos as suas suscetibilidades. Porque quando a gente ofende, a pessoa fica brava, fica magoada. E quando ela fica brava, magoada, ela vai vibrar contra nós.
Então, é uma medida de suma importância para desarmar os ânimos, para que nós possamos ter uma caminhada serena e tranquila, livre dos empecilhos das pessoas que nós magoamos. Porque se nós não magoarmos, as pessoas não terão por que nos atirar pedras. É bem verdade que existem aqueles que o fazem com motivo ou sem motivo. A estes, nós devemos direcionar o perdão, o esquecimento, para que nós possamos sepultar uma possível contenda, uma possível dissensão. Porque é fato que essas pessoas estão, de fato, procurando uma encrenca. E se nós queremos a paz, se nós queremos a serenidade, se nós queremos o equilíbrio, nós devemos sepultar estas tentativas de contendas atiradas na nossa frente pelos nossos irmãos, ainda presos às circunstâncias mais infelizes. Agora, quando nós inadvertidamente ofendemos alguém, magoamos, então o caminho é se desculpar, porque reconhecer o erro é uma virtude, porque o erro só nos prejudica e nós, permanecendo nele por teimosia, nós estaremos a nos prejudicar. Os detalhes pequenos também passam pelo carinho, pela generosidade, pelo jeito de lidar com as outras pessoas. É como se diz, o jardineiro poda a flor, mas a flor deixa o perfume nas mãos do jardineiro. Então, que possamos espalhar o perfume ao nosso redor. É difícil? É claro que é. Mas, se a gente não começar em algum momento, nunca vai acontecer. Ah, mas eu tenho muitos problemas com as pessoas, às vezes as pessoas não me entendem, eu tenho o meu jeito de ser e as pessoas acham que eu estou magoando. Sim, é possível que tal coisa aconteça, mas sempre é bom lembrar que diante daquelas pessoas mais sensíveis, nós podemos também mudar o nosso palavreado, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos exprimir. Às vezes é necessário falar a verdade nua e crua, o chamado sincericídio. Mas, às vezes, é necessário camuflar essa verdade nua e crua, porque não vai trazer maior proveito do que falar uma coisa mais amena. A pessoa, por vezes, ela dá mais importância no trato do que naquilo que é o contexto principal da conversa. Porque o fato é que, como eu falo, às vezes pode ofender mais sem proveito daquela pessoa no aprendizado propriamente dito. É falha minha? Talvez. É falha da outra pessoa? Também. Mas o fato é que a gente precisa dimensionar. E ao dimensionar o nosso modo de ser, para este, para aquele outro, atendendo às percepções de cada um, nós estaremos criando um campo favorável de aprendizado, de entendimento e de compreensão ao nosso redor. Fato que, se assim não for, vai ficar como um campo de guerra, onde nós vamos bater boca a todo instante e as pessoas também
vão se sentir ofendidas achando que só elas têm razão. Quando, na verdade, a questão não é nem de razão, a questão é de relacionamento, a questão é de melhorar o entendimento e melhorar a compreensão. É um fato que, às vezes, nós temos que lidar conosco mesmo e engolir alguns sapos, por assim dizer, para não falar aquilo que a gente realmente está sentindo ou pensando diante de uma situação ou de outra. Mas é necessário falar? O falar vai criar uma situação melhor ou pior? É isso que deve estar na nossa reflexão. Às vezes, a gente simplesmente fala sem pensar, que também é um hábito muito comum a todas as pessoas. Não existe muito aquele preparo para se exprimir ou se expressar de uma forma menos contundente. Mas é necessário, em certas situações, onde a conversa não esteja fluindo, a gente botar reparo no que está errado. Por que a pessoa se magoa? Qual é o assunto em que ela é mais sensível? Aí, simplesmente, não se toca naquele assunto. Porque criar problemas é como atirar pedras numa caixa de marimbondo. Fatalmente, eles virão nos picar. Sim, meus irmãos. Vamos atentar aos detalhes pequenos. Vamos atentar às necessidades da nossa transformação no contexto dos pequenos detalhes, porque são eles que farão com que as nossas obras possam fluir com mais celeridade e com mais tranquilidade. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos nos vigiar, para que possamos caminhar com mais tranquilidade. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.